Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o Compute Server, tá? Que está rodando aqui, tá? É uma implementação do GigaHorse que vai permitir, né, que vocês utilizem o Farmer e o Harvester de vocês sem GPU, né? Vocês podem até tirar a GPU deles utilizando GPUs em outras máquinas, desde que, né, essas outras máquinas possam servir, né, o Harvester ou o Farmer de vocês, tá? Vocês vão entender um pouco mais sobre essa implementação no decorrer desse vídeo, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, essa implementação, tá, ela foi feita no Giga 11, tá? No Xia, no GigaHorse 180 Giga 11, tá? Acontece que ela só estava funcionando no Linux e não estava funcionando no Windows, né? E eles corrigiram, tá, o problema que estava acontecendo, né, no Giga 12. No Giga 12, que já veio com a implementação do Xia 181 e veio funcionando já com o Windows, já em Windows, né? Tanto o Windows 10 quanto o Windows 11. Tá? Então, a gente já conseguiu testar. Tá? Eu, por exemplo, já testei, já estou usando aqui, por exemplo, vocês já estão vendo que eu estou testando aqui num Harvester de teste meu, tá? E aí, eu estou querendo colocar no meu Farmer para testar, para a gente ver o que acontece com a questão dos meus tempos, né? Porque, como vocês sabem, eu já até fiz um outro vídeo, os meus tempos não estão legais no meu Farmer, tá? Então, basicamente, a ideia desse vídeo seria a gente tentar fazer um teste aqui, né? Para ver como que seria a implementação disso. E aí, juntamente com isso, a gente faria um tutorialzinho aqui, tá bom? Então, pessoal, para vocês rodarem isso aqui não tem mistério, tá? Vocês vão estar aqui na pasta do GigaHorse de vocês e vocês, né, na máquina servidor, né, na máquina que tem a GPU. E precisa ser uma GPU da NVIDIA. As regras são as mesmas, tá? Precisa ser uma GPU da NVIDIA, uma série 10 ou superior, né? Lembrando que podem ser aquelas séries de workstation, né, de servidores, aquelas P, começam com P, aquelas quadro, todas essas placas podem ser usadas, né? Aquelas que não têm saídas de vídeo, né, que são tidas como aceleradoras, todas essas placas podem ser usadas, tá? Então, no caso, uma placa que eu recomendo para vocês, caso vocês tenham interesse em comprar essas placas na China, vocês podem comprar a NVIDIA P4, que vocês conseguem comprar relativamente barato, na faixa de $100 e poucos, vocês comprariam uma NVIDIA P4, tá? E se vocês forem comprar aqui no Brasil, eu recomendo na faixa de uma GTX 1070, por aí, né, que é uma placa que já tem 8 GB de VRAM, já é uma placa um pouco melhor. Eu estou passando um pouco mal, pessoal, com uma 1050 Ti. Então eu não recomendaria uma 1050 Ti, tá? Ela foi muito boa para plotagem, tá, pessoal? Eu consegui plotar em menos de 10 minutos, mas infelizmente para o farming, galera, ela não está atendendo bem, tá? Então eu não sei porquê, mas a questão são os meus tempos, tá? Pode ser, pessoal, que essa placa não esteja legal, tá? Pode ser que o problema seja especificamente na minha placa. Então, caso alguém aí tenha também uma 1050 Ti, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Quem tem a 1050 Ti aí, quem esteja testando com ela, tá? Queria ouvir a opinião de vocês aí para a gente ter aí parâmetros aí para a gente poder comparar, beleza? Então, isso é uma coisa, tá? Então, vamos já direto para a gente, né, tentar acelerar isso daqui. Então, lembrando,
série 10 funciona, série 20 ótimo, série 30 perfeito, tá pessoal? Série 30 a pessoa está falando muito bem, pode ser uma 3050, pode ser uma 3060, 3060 é espetacular, tá? Eu tô tendo, né, eu tô fazendo testes aqui remoto, no Remote Compute, né? Tá muito bom, tá pessoal? Pelo menos os testes que eu fiz aqui no meu Harvester remoto e tal, tá muito bom, tá? Eu acho, galera, que a gente ainda tem um pouco mais de testes para fazer, principalmente porque o meu Harvester de teste é muito pequenininho, né? Não tem 30 teras lá, né? Então é bem pequenininho mesmo, tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem, tá? O meu Recompute Server aqui do GigaHorse, ele já está rodando, tá? Então eu não vou executar de novo isso daqui, porque ele já está rodando aqui. E para vocês entenderem, porque o de vocês não vai abrir com esse monte de consultas aqui, tá? Por que o meu está com esse monte de consultas? Porque eu já tenho um cliente, eu já tenho um cliente conectado nele aqui, tá? Então, para vocês entenderem aqui, ele já tem uma máquina rodando, tá? Um harvester rodando aqui, tá? Como eu falei para vocês, acho que eu falei para vocês no início do vídeo, eu tenho um harvester de teste rodando aqui, então por isso que ele já tem essas consultas aqui já funcionando aqui, tá? Então na prática vocês vão ter uma tela mais limpa, tá? E aí a gente vai ver algumas linhas aqui com outro IP, né? Vocês estão vendo aqui um IP e a gente vai ver outro IP aqui aparecendo, que vai ser do meu farmer, beleza? Pessoal, antes de a gente configurar o farmer, eu quero mostrar mais ou menos para vocês quais são os setups que a gente pode fazer, qual o setup que eu estou usando, que na prática é o setup mais simples, tá? E quais os setups que vocês podem fazer, bem interessante, tá? A maneira como ele fez isso daqui é bem interessante, tá? Qual o setup que eu estou fazendo? É o setup simple, é o setup simple aqui, né? Simple setup. É esse aqui, tá? Basicamente, eu tenho aqui um Recompute Server e eu tenho um Harvester. Ponto final, tá? Máquina A e máquina B. Simples, tá? Mas ele tem vários tipos de setup. Por exemplo, um Harvester. Imagina uma máquina, um Harvester muito grande, onde vocês precisem de, né, várias GPUs, né, para computar. E aí vocês podem imaginar uma situação onde eu não tenho nenhuma GPU nessa máquina, mas eu tenho eventualmente eu estou numa casa onde eu tenho máquinas onde eu tenho GPUs que eu posso aproveitar. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma máquina com a GPU do meu filho, por exemplo, eu pudesse estar aproveitando. Uma outra máquina com outra GPU e eu pudesse estar aproveitando. Isso tudo são situações, pessoal, que estão longe de situações profissionais, tá? Porque são situações onde a gente estaria aproveitando recursos, né? Situações profissionais, geralmente a gente dedica recursos, tá? Eu não recomendo esse tipo de situação quando você está monetizando em cima desse tipo de coisa, porque para alguma coisa não dá certo nesse tipo de situação, para alguma coisa, né, uma máquina reiniciar, alguma coisa nesse tipo de, né, não precisa de muito. Mas como aqui eu tenho o controle da situação, né, eu acho que eu consigo mais ou menos manter a situação em ordem, tá? Aqui, por exemplo, um outro setup, né, você pode manter o Harvester, por exemplo, com uma placa de uma GPU, né? O Harvester, por exemplo, também é um Recompute Server, tá? Inclusive, eu posso até fazer o meu Harvester ficar com um setup desse, e aí eu aproveitaria, né, a minha máquina como uma espécie de load balance, né? Ele coloca, né, Additional Remote Compute Machine, tá? E aqui o segundo, que é o tal do Load Balance, né, onde eu tenho dois Harvesters. Olha que interessante esse setup. Eu tenho dois Harvesters, onde eles cruzam as GPUs e eles podem usar a GPU um do outro, de maneira que, eventualmente, na necessidade, né, eventualmente esse aqui pode precisar nesse momento um pouco mais, ele pode recorrer a esse aqui,
né? Esse daqui eventualmente pode precisar um pouco mais, ele recorre a esse aqui e vice-versa. São setups interessantes, levando em consideração a maneira como você utiliza, né? Sempre você ter essa versatilidade toda, tá bom? Galera, isso aqui, na minha opinião, se torna interessante quando você tem farms grandes, tá? No nosso setup vai ser isso daqui mesmo, tá? Na verdade, vai ser isso aqui de uma maneira até diferenciada, onde eu tenho um recompute para dois harvesters, né? Vocês vão entender um pouco mais o que a gente vai fazer aqui, mas eu acho que vocês já entenderam, vocês já conseguiram mais ou menos desenhar na cabeça de vocês aí, tá bom? Pessoal, o comando mais importante que a gente vai usar hoje é o ShearPos Recompute Host. Não é o comando, né, mas a variável, né, que a gente vai usar hoje é essa, tá? Então, o que eu preciso fazer? Pegar essa ShearPos Recompute Host, tá? Vou copiar isso aqui, tá? E vou ter que levar isso lá no Windows que eu vou usar de cliente, tá? Eu vou ter que setar isso aqui lá no cliente. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Beleza, pessoal. Tô aqui no meu cliente, tá? No meu farmer, tá? Então a gente precisa abrir aqui, tá? O menu iniciar. Vocês podem digitar sistema, tá? Para abrir o sistema aqui no painel de controle, beleza? Então, feito isso, a gente pode, né, baixa aqui e a gente clica aqui em configurações avançadas do sistema, beleza? Vai abrir isso daqui, tá? E aí a gente pode clicar aqui em variáveis de ambiente. Então, pessoal, abrimos essa janelinha aqui, tá? Que são as variáveis de ambiente. Vocês têm aqui em cima as variáveis do usuário, tá? Do usuário de vocês. E aqui embaixo vocês têm as variáveis do sistema, tá? E a gente vai incluir essa variável aqui embaixo, tá? Nas variáveis do sistema, beleza? Feito isso, a gente clica aqui em novo, tá? Ele vai perguntar aqui o nome da variável, tá? O nome da variável é aquela que a gente acabou de copiar, tá? Pessoal, vou deixar essa variável na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupem com isso, tá? E aqui, pessoal, na variável, no valor da variável, tá? Vai ser o IP do servidor de vocês, tá? Da máquina que está rodando o Recompute Server de vocês. Como é que vocês vão conseguir esse endereço IP? Não é difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Então, eu voltei aqui na máquina que roda o servidor, tá? Tem várias maneiras de conseguir isso, tá, pessoal? Mas aqui eu considero mais simples, tá? Vou rodar aqui um CMD e a gente vai digitar aqui, ipconfig, tá? ipconfig. E aí vai aparecer isso aqui pra gente. Pessoal, eu tenho várias conexões de rede, tá? E vocês vão ver aqui, que as minhas conexões de rede são VMware e tal. Mas vocês têm que procurar adaptador Ethernet, tá? Ou adaptador de rede Wi-Fi e tal. Geralmente é 192.168, tá? E geralmente tem alguma mudança em relação ao provedor. Então, por exemplo, meu provedor é a Vivo, né? Então, se vocês estiverem usando o roteador da Vivo, vai estar 192.168.15. Geralmente é assim, tá? No meu caso aqui, eu uso um sistema totalmente customizado chamado pfSense, tá? E eu setei o meu IP daqui de casa para ficar 10.1.11, tá? E na minha máquina que roda o meu servidor aqui, né, do meu Recompute Server, 10.1.11.205, tá? Então, esse aqui é o meu IP da minha máquina local aqui, tá bom, pessoal? O que acontece? Esse vEthernet aqui é do Hyper-V, tá? Que é o sistema de virtualização da Microsoft.
Esse VMware aqui é o sistema de virtualização da VMware, que ele cria dois, né, Ethernet adapters, né? Aqui eu tenho o meu Ethernet adapter de verdade, né? Aqui eu tenho um outro Ethernet adapter que eu instalei na minha máquina, ou seja, olha que loucura, né? A minha máquina é um pouco mais complicada, né, de vocês verem, mas dependendo do caso, a máquina de vocês vai ter só uma conexão de rede, então vai ser mais fácil, tá? Eu estou mostrando isso para vocês porque cada caso é um caso. Pode ser que seja mais difícil, pode ser que seja mais fácil, e vocês vão ter que analisar aí, beleza? Mas no meu caso aqui, o IP é esse, e é isso que a gente vai colocar lá, tá bom? Eu estou tentando ser mais detalhado possível aqui para vocês, mas basicamente é isso. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, não, beleza? Então, ó, o valor da variável é esse, tá? E o nome da variável é aquele nome que eu já coloquei para vocês. A gente clica aqui no OK. Vocês vão reparar aqui que o XIAPOS apareceu aqui, tá? Ele aparece em ordem alfabética, tá? Então, como é CH aqui, apareceu antes do CO, beleza? Variável aqui, cliquei em OK aqui, fechei aqui. Pessoal, então olha só, feito tudo, configuradinho tudo, a gente precisa encerrar, né? A gente pode ver aqui, a gente precisa encerrar o nosso farmer está rodando, a gente precisa encerrar ele. Então eu vou usar um stop all aqui, tá? Só para vocês verem aqui que o meu stop all, ó, o meu stop all faz o stop all -D, tá? Que é a maneira ideal, né, de se finalizar o nosso farmer, tá? Que é o stop all -D. Eu sempre gosto do -D porque o -D ele não é que ele força a finalização, tá, pessoal? É que ele tem umas checagens extras na finalização, tá? Eu acho que a questão do daemon que ele finaliza, eu depois posso até checar isso direitinho para explicar para vocês, mas eu já vi muita gente falando disso, tá? Então, feito isso, a gente pode checar aqui, olhando, ó, ele derrubou a questão do uso da memória da GPU dedicada, tá? Então, a gente vê que ele já não está mais usando a memória da GPU dedicada. Eu acredito que a gente pode tentar um start farmer agora, né? Vamos tentar dar um start farmer agora para ver se a gente consegue já iniciar ele já da nova maneira, tá? Talvez a gente não consiga, talvez a gente tenha que dar uma reiniciada na máquina, mas caso a gente consiga, já vai ser legal, né? A gente pode reparar aqui, ó, que ele já está inicializando aqui, ainda não pegou memória dedicada de GPU. A intenção é que ele não pegue, que ele não puxe memória dedicada de GPU, porque a intenção é que ele não use essa GPU aqui. A intenção é que ele use a GPU remota, tá? Vamos lá dar uma olhadinha, ver se ele já está usando alguma GPU remota, né? Ó, ainda não está usando nada. Ainda nada. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ó, aqui ainda nada. Tô na expectativa, igual vocês. A gente está fazendo isso pela primeira vez aqui, tá? Eu fiz o teste no meu Harvester para mostrar, para fazer o teste para vocês, mas aqui no meu Farmer a gente está fazendo junto, né? Vocês veem como é que tá sendo uma experiência nova até para mim aqui, galera. Aqui, peraí, aqui, ó, até agora nada de puxar a memória da GPU e aqui também nada ainda. Será que vai? Será que vai? Ó, nada de puxar a memória da GPU aqui ainda, hein? Isso é um bom sinal, galera. Isso é um bom sinal. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso de uma maneira ruim, não. Eu vejo isso como um bom sinal. E aí? E aí, galera? Olha que bom, olha que legal. Olha que legal. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Reparem que apareceu um novo IP aqui, ó. 10.1.11.51, que basicamente é o IP do meu Farmer, tá? Então reparem que tem duas máquinas agora consultando a minha GPU que está aqui na minha máquina, tá?
reparem que eu tenho tanto o meu farmer quanto o meu harvester, tá? Deixa eu jogá-la aqui, ó. Agora vocês vão conseguir ver, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Agora vocês vão conseguir ver, ó, que a gente tem duas máquinas consultando, ó. E o farmer, obviamente, que tem mais disco, né? Ele é muito mais ativo, tá? Os meus tempos estão bacanas, né? Estão na faixa de 200 a 300, 400 milissegundos, estão bem bacanas, tá? Eu lembro que eu mostrei para vocês no início do vídeo a diferença do meu farmer com o meu harvester, né? A diferença de tempos, é gritante a diferença de tempos, né? Então, vocês podem ver aqui que a gente já está usando a minha GPU da minha máquina e não do meu farmer, tá? Vamos colocar aqui rapidamente voltar aqui no meu harvester, ó, desculpa, no meu farmer. Reparem aqui que ele não puxou a GPU aqui no farmer, tá? Reparem aqui. A gente pode olhar aqui, ó, que ele também a gente ainda não tem tempos aqui. A verdade é que a gente ainda não tem tempos aqui. Então, pessoal, quando chegar na parte 3 do vídeo, tá? Do vídeo dos plots compactados, tá? Dos plots do GigaHorse, eu pretendo fazer um apanhado para vocês, um apanhado geral, onde eu vou comparar a parte dos tempos, utilizando a 1050 Ti, utilizando essa placa que eu estou usando aqui no na minha máquina que eu estou compartilhando com o meu farmer e o meu harvester, tá? Eu entro em detalhes das peculiaridades desses setups, tá? Porque eu acho que é importante para vocês entenderem um pouco mais em detalhes por que cada setup desse tem certas peculiaridades. Por exemplo, o meu harvester de teste, por exemplo, não roda aqui em casa, roda lá na loja, né? Então eu tenho uma latência, né? Isso é só um detalhezinho, né? Tem uma latência para chegar lá, né? Em teoria, eu deveria ter a mesma internet daqui e lá. Então isso deveria ser um processo tranquilo. Mas, como nesse momento a Vivo lá está me dando uma canseira, né? Então eu estou utilizando a Claro lá. E isso aumenta a minha latência, né? Mas por incrível que pareça, nada aqui está sofrendo muito com isso. Então isso são detalhes, pequenos detalhes que eu vou entrar nesse mérito para vocês, né? A gente vai entrar mais um pouquinho em detalhes nisso para vocês, mas são pequenos detalhes que são interessantes para vocês entenderem o quanto certas coisas dificultam e quanto certas coisas nem dificultam tanto assim o setup. Beleza? Pessoal, eu não quero me alongar tanto nesse vídeo. O objetivo era mais mostrar isso aqui para vocês verem como é simples, tá? E só para encerrar o vídeo, só mostrando para vocês, que eu só quero mostrar mesmo, porque eu acho que não é necessário vocês fazerem nada disso, mas só para mostrar, caso vocês estejam tendo algum tipo de problema, vocês, né, venham a ter algum tipo de problema, existem esses 3 parâmetros aqui, tá? Que são variáveis, tá? Que vocês vão colocar lá no ambiente de variáveis, igualzinho a gente colocou essa variávelzinha aqui, ó, o SharePOS Recompute Host, tá? Igual a gente colocou essa variável aqui, vocês têm mais 3 variáveis para colocar no mesmo lugar, caso vocês precisem, tá? Eu não precisei, tá? Que é o timeout, o default é 5 segundos, eu acho que é tranquilo, tá? O connect timeout, que o default é 2000, eu não precisei mexer também, e o retry interval, que o default é 100, e eu também não precisei mexer, tá? Então, sinceramente, galera, é só mesmo para mostrar para vocês que existem outros parâmetros, mas que, sinceramente, eu não precisei mexer. Beleza? Pessoal, basicamente era o que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem um canal no Discord, vou deixar o link na descrição do vídeo. Um grande abraço, até logo, tchau, tchau!